Olá, queridos. A paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, queridos superintendentes, visitantes das escolas bíblicas, comentários, subsídios, informações que muito acrescentarão aí na nossa caminhada com Deus. Você que não me conhece, eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis, entre outras programações aqui da região. Programações estas que com certeza edificarão a sua vida espiritual, tá bom? Obrigado por você estar aqui, seja muito bem-vindo. Já em primeiro momento lhe agradeço por estar aqui assistindo esta videoaula, ok? E você que já nos acompanha também, seja muito bem-vindo. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 4 da classe de juvenis. Esta lição tem como tema os reis de Judá e de Israel. A leitura principal está escrita em Lucas, capítulo 1, versículo 32 e versículo 33, que diz: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Claro que esse texto bíblico está falando do nosso Senhor Jesus. É uma profecia a qual Lucas descreve aqui, outro paralelo de outro texto que fala a respeito do Senhor Jesus. Agora, trazendo para os reis de Israel, ele usa essa comparação dos reis de Israel para que nós possamos entender, então, que o reino messiânico não teria fim. Inclusive, o nosso Senhor Jesus foi para o céu e o reino dele ainda está aqui na terra, o reino espiritual. No futuro, no milênio, virá então o reino terrestre, o reino físico. Mas isto é um assunto para outra videoaula. Importante é nós saber que Jesus, ele é declarado como filho de Davi através das Escrituras. E o reino messiânico, este não terá fim. A leitura bíblica em classe está escrito em Deuteronômio, capítulo 17, verso 14 e verso 20. Eu convido os queridos irmãos a fazer uma leitura completa aí com seus alunos nas escolas bíblicas dominicais. Nós vemos muito, eu sou obreiro, e nós vemos muito acontecer nas escolas bíblicas. Lemos apenas a leitura bíblica em classe de adultos para toda a igreja. Mas é importante que você, meu querido professor, meu querido aluno, meu querido cooperador da escola bíblica, que você faça essa leitura bíblica aí na classe de juvenis separado, para que os alunos possam entender melhor aquilo, os pontos e os subpontos que serão abordados aqui, tá ok? Antes de iniciar esta lição, tem uma rápida dinâmica, né, que a nossa revista propõe, mas eu gostaria de passar aqui, de falar um pouco a respeito dessa dinâmica. Você vai juntar os seus alunos e vai dizer que o nome da dinâmica que irão fazer com eles é o Enigma do Rei. E você prepara, então, letras desenhadas em papéis, todo o alfabeto, e entregue uma letra para cada um. Sem eles e eles não podem, então, trocar de letras. Dependendo do tamanho da classe, você entrega mais de uma letra para cada aluno, dependendo do tamanho da classe. Após
ter entregue, você faça uma pergunta. Estava procurando a jumenta do meu pai e acabei me tornando rei. E aí eles vão ter que formar a letra do personagem que nós estamos falando. Por exemplo, este personagem, nós estamos falando de Esaú. E o próximo personagem, esta é uma sugestão minha. Você vai perguntar para ele: eu estava apacentando as ovelhas do meu pai e fui chamado em casa e fui ungido por um profeta. Esta resposta eles vão ter que formar as letras do alfabeto, o nome do personagem, que a resposta é Davi. Após esta rápida dinâmica, você prossiga a sua aula falando aí da introdução, do sintetizando e entrando aí nos tópicos, ok? O primeiro tópico dessa lição fala o rei como líder, característica e finalidade. O texto bíblico de hoje demonstra que séculos antes de ser estabelecido a monarquia em Israel, Deus já havia determinado os pré-requisitos e as exigências espirituais e morais para os futuros reis do povo de Deus. Então, meus queridos, em Deuteronômio, nós vemos que Deus já promove ali, já coloca uma lei para os reis. Ele já coloca ali pré-requisitos para um futuro rei da nação de Israel. Por exemplo, um rei, ele não podia multiplicar mulheres no seu reinado. Ele não poderia ter mais de uma mulher. Isto está na nossa leitura bíblica em classes. Se você ler com seus alunos, vai ter todas as características, todas as proibições que Deus faz, as informações que Deus dá para um futuro rei de Israel. Na época da monarquia, em que o governo era escolhido pelo povo, a monarquia quer dizer governo do povo. Então, nesse momento, era o povo quem escolheria um rei, que colocaria um rei para reinar Israel, para reinar a nação de Israel, sobre a nação de Israel. Então, eles deveriam então observar esses requisitos através dos seus sacerdotes, através dos profetas. Eles precisariam orientar o povo a fazer desta maneira. Uma delas é não ter várias mulheres, outra é não escolher um estrangeiro para ser rei. Tinha que ser descendente da nação israelita, tinha que ter sangue israelita, tinha que ser uma pessoa do povo lá de dentro, para não correr riscos de alianças com outros povos, alianças essas que prejudicassem a nação de Israel. Tá? Não poderia também fazer pactos com outros deuses. Deveria ser uma pessoa totalmente devota ao Deus de Israel. Nós sabemos que existem vários reis que fracassaram aí nesta alternativa, nesta perspectiva. Houve reis que fracassaram, mas também houve reis que foram vitoriosos nessa questão da espiritualidade, da devoção ao Deus de Israel. Nós vamos ver mais exemplos mais na frente, no primeiro, no segundo e no terceiro subponto, sobre um rei que fracassou e um rei que obteve vitória. O rei também, ele nunca deveria mais tornar o povo escravo, assim como o povo foi escravo no Egito. O rei em que o povo escolheria para governar a nação de Israel não poderia também tornar o povo escravo, porque ele já tinha sido liberto do Egito. Então, essas são os pré-requisitos, as características básicas que Deus deu para que um rei reinasse na nação de Israel. Então, meus queridos, nesse primeiro ponto, nós vemos aí que nós não podemos abrir mão do nosso direito de escolha sobre quem irá nos governar espiritualmente, quem irá nos governar de maneira juridicamente. Porque aquele que irá nos governar fisicamente, juridicamente, socialmente, também
ele irá governar se ele for uma pessoa voltada a Deus, devota a Deus, com sua espiritualidade, ao Deus vivo, ao único Deus. Nós também seremos, então, conduzidos para esse Deus. A influência desse líder, ele será também espalhada, ele irá contagiar também as outras nações. Nós vemos exemplos, por exemplo, de reis que, através da sua influência pagã, conduziram também o povo de Israel a ser pessoas idólatras, a praticarem a idolatria a outros deuses. Este é o primeiro ponto, né? Apresente para os seus alunos a ação do tópico número 1, que está aí na revista. Eu tenho certeza que os alunos ficarão bem esclarecidos com relação a esta questão, tá bom? O segundo tópico fala sobre o péssimo exemplo de Acabe. O oitavo rei em Samaria, Acabe, reinou durante 22 anos sobre o reino do norte. Ele foi um dos reis mais ímpios de Israel. Como podemos verificar em seu histórico, casou-se com uma princesa ímpia, Jezabel, e tornou-se idólatra. Perseguiu o profeta Elias, articulou alianças com o rei ímpio, praticou injustiça contra um homem, ou seja, todas as prescrições divinas dadas para serem cumpridas por um rei foram quebradas por Acabe. A consequência foi inevitável. A morte em batalha, onde foi atingido por uma flecha lançada a esmo, uma flecha lançada aleatoriamente. Ele foi escondido, ele foi disfarçado para esta batalha, e uma flecha que atingiu ele naquele momento fez com que ele morresse naquele exato momento. Ele teve a ferida foi mortal, a flecha matou ele em primeira instância, cumprindo aí uma profecia do profeta Elias, que chegou a ele e disse que os cães lamberiam o seu sangue. Esta profecia foi cumprida após a morte. O rei Acabe, ele reinou durante 22 anos, como nós vimos aqui. 22 anos reinando, praticando a injustiça, a infidelidade a Deus, todos os pré-requisitos que Deus deu para um verdadeiro rei, que Deus deu para que um rei pudesse obedecer. O rei Acabe, ele descumpriu, ele quebrou, ele foi idólatra, casou-se com uma mulher ímpia, que influenciou ele em todos os aspectos, inclusive eles estavam querendo colocar um altar de idolatria dentro do palácio, um altar de Balaão, que era um dos deuses da Fenícia, porque a sua esposa ela é desse povo, e ele queria então colocar, no final da sua vida, um altar a Balaão dentro do palácio. Mas isso não se concretizou. Mas, externamente, ele influenciou através da sua liderança e a sua mulher, que era muito perversa, que era ímpia, que praticou várias e várias iniquidades, perseguições aos profetas do Deus vivo, matou milhares e milhares de profetas. Ele foi um dos reis em que a Bíblia declara que ele foi um dos mais ímpios, porque ele fez com que muita gente fosse sacrificado. O terceiro ponto fala sobre Ezequias, um rei que cumpriu o seu papel. Numa análise geral, e ao longo dos seus 29 anos de reinado, Ezequias deve ser considerado um bom rei. Sobre ele, a Bíblia o cita como filho de Davi, segundo as Crônicas 29:2, e não simplesmente de Acais, segundo as Crônicas 28:1. Ao longo da história, o rei Ezequias restabeleceu o culto ao Senhor, segundo as Reis 18. Ordenou a purificação do templo e dos levitas, celebrou a Páscoa, restabeleceu a organização dos serviços dos sacerdotes e dos levitas, recebeu livramento em tempos de guerra e foi curado de uma doença mortal. Então nós vemos aí, conhecido muito bem a história de Ezequias. Ezequias ele estava enfermo
deitado na sua cama. Ezequias, ele, como um servo do Deus Altíssimo, ele estava passando por esta tribulação, este momento difícil na sua vida, de uma doença mortal. Mas acontece que o profeta chega a Ezequias e fala para ele que o Senhor disse que ele iria morrer. Então o profeta Ezequias, no momento de lamento, no momento de tristeza, ele vira o seu rosto para a parede, ora a Deus, e Deus atende a sua oração mais uma vez, dando a ele então mais 15 anos de vida. Nós sabemos que no final da vida de Ezequias, ele se deixou corromper pelo orgulho. Ele se deixou corromper porque ele recebeu visitas no seu palácio e ele mostrou as suas riquezas para os visitantes. Ele mostrou tudo que ele tinha, o ouro, a prata. Ele deixou-se influenciar pelo seu poder e pelo orgulho. Prova disto, consequência disto, é que ele é advertido novamente pelo profeta Isaías. O profeta Isaías chega nele e diz que por causa que ele mostrou as suas riquezas, o reino da Babilônia iria invadir o seu reinado, iria tomar todos os seus bens e os seus filhos iriam ser escravos nas terras babilônicas. A sua descendência iria ser escravo nas terras babilônicas. Mas isso não impede de Ezequias ser um bom exemplo para nós liderarmos, nós sermos líderes, porque Ezequias, somente esta falha ele cometeu, o pecado do orgulho, o pecado de querer ser mais do que outras pessoas, podemos assim dizer. Mas as outras coisas que Ezequias praticou na sua liderança foi algo louvável aos olhos do Senhor. Como eu li aqui agora há pouco, ele restaurou o templo, ele purificou os sacerdotes, os levitas, ele restaurou um altar ao Senhor. Ele fez toda a nação de Israel voltar-se novamente a adorar o único Deus, Criador dos céus e da terra. Só aí nós vemos aí a grandeza da liderança desse rei. Quando um líder leva você, meu querido aluno, meu querido professor, a conhecer mais a Deus, tenha certeza que vários e vários benefícios você receberá do Senhor. A ação do tópico 2 você apresenta no ponto número 2. A ação do tópico 3 você apresenta aqui após a explanação, a explicação do tópico 3. O quarto ponto fala a liderança na perspectiva integral do reino de Deus. Uma análise precipitada pode concluir que as ações promovidas por um rei, um líder político administrativo, não possuem nenhuma relação com a vontade divina. Todavia, tal conclusão é errônea, pois a ação de Deus não se restringe apenas aos aspectos espirituais do seu povo, mas antes ela abarca todas as relações sociais, inclusive políticas. Deus coloca aquele que ele quer na liderança, no governo, nos estados, na presidência, na liderança religiosa. Deus coloca aquele quem ele quer, para um propósito, para um único propósito. Vemos aí que Deus ele permitiu que o rei Acabe reinasse, mas teve vários aprendizados durante o reinado do rei Acabe. Então, quando Deus coloca um rei ou um governo que não é do agrado, podemos dizer assim, de nós cristãos, Deus tem um propósito também para aquele governo, e Deus tem algo a fazer, a apresentar, alguma aprendizagem para os cristãos da época. Pode ser para fortalecer a sua fé, pode ser para entregar uma bênção, para fazer com que nós aprendêssemos algo aqui na terra, aprendermos a valorizar alguma coisa aqui na terra. Não se restringe apenas espiritualmente,
mas também pode fazer efeito aqui na terra fisicamente. Mas diante disso, nós devemos orar ao Senhor para que Deus coloque somente pessoas que sejam devotas a Ele, que tenham com seu coração entregue totalmente a Jesus Cristo. Pessoas que tenham o mesmo pensamento cristãos, para que nós não possamos sofrer, então, consequências desse reinado. Mas isto tudo é um aprendizado. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que esse bem possa fazer você sofrer, mas lá na frente você vai aprender uma lição, vai aprender algo, para quando isso acontecer outra coisa, você está fortalecido porque você passou já por isso, porque você já tem essa experiência. A experiência de vida, mediante os sofrimentos, nos traz perseverança, e a perseverança nos traz esperança. Finalizando esse tópico número 4, apresente a ação do tópico número 4, meu querido professor. Eu tenho certeza que os alunos aprenderão ricamente sobre este assunto. Este ponto central diz: oremos ao Senhor por homens e mulheres que façam a sua vocação política a vocação de Deus para as suas vidas. Que as vocações políticas das pessoas que irão exercer o cargo político possam ser a mesma vocação de Deus, possam ser a mesma vontade de Deus, possam ser pessoas que tenham o seu coração cheio de Deus, possam ser pessoas que tenham o seu coração cheio do Espírito Santo de Deus, para que então entregue leis saudáveis, leis do bem para toda a nação a qual ele governa. Tá bom? Ficamos com esta palavra, que nós possamos orar pelos nossos líderes governantes, né, e também líderes espirituais nas igrejas. Cada um de nós devemos observar. Todos nós somos falhos, cometemos falhas, mas o ponto central aqui é levar as pessoas a conhecer mais a Deus. O rei Ezequias, ele cometeu uma falha por causa do seu orgulho, mas ele levou toda a nação de Israel a adorar um único Deus. Ele derrubou todos os altares de outros deuses e purificou o templo sagrado de Jerusalém, que isto foi um momento histórico plausível aos olhos do Senhor. Tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. E nós publicaremos mais lições aqui. Continue conosco, se inscreva no canal, compartilhe, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida grandemente. A paz do Senhor.